2020. Então, primeiro ano de Sociologia, nós vamos fazer a revisão agora do conteúdo da prova, já falamos do projeto da Covid-19, que vai cair na prova, falamos na aula anterior, e agora vamos falar do racismo estrutural, mas antes eu quero saber se alguém tem alguma dúvida em relação ao conteúdo do projeto Covid-19, implicações científicas, religiosas e políticas. Professor, Fala, Laisla. o positivismo ele tem relação com o tema também da Covid-19? Tem porque assim, o positivismo entende que uma sociedade plena é aquela que tem o conhecimento científico como a única e legítima forma de conhecimento. Ou seja, a ciência é a única forma de conhecimento seguro. E assim, uma das grandes questões nessa pandemia foi até onde se deve ouvir a ciência, até onde se deve ouvir a religião e até onde a política e a economia. Você deve estar acompanhando os desdobramentos dos efeitos, né, da pandemia, e a gente percebeu isso claramente, porque, por exemplo, no começo da pandemia, a recomendação dos cientistas era o isolamento total, né, isolamento social total, né, lockdown que eles falavam, né, tipo assim, para tudo. E a gente percebeu que, por conta muito de segmentos religiosos e de questões políticas, muitos países não adotaram esse processo de isolamento radical, né? E aí a gente viu que os países que não seguiram essas recomendações, eles tiveram um desdobramento muito mais intenso da pandemia. Por outro lado, a ciência deve ser o único conhecimento a ser ouvido, né? Por exemplo, a questão da economia, a questão política também não deve ser considerada. Então, assim, a grande dificuldade foi até onde se ouve a ciência, até onde se ouve a política, até onde se ouve a economia e a religião. E aí o positivismo é uma doutrina filosófica que, quando surgiu, entendia que só a ciência deveria ser considerada a única forma de conhecimento. Agora, Laila, sem querer bagunçar a cabeça de vocês, mas ciência nas mãos erradas pode trazer o que ocorreu no nazismo, em que cientistas faziam experiências científicas colocando animais em mulheres grávidas, né, mulheres judias, fazer experimentos genéticos com pessoas presas. Então, assim, a ciência, como um conhecimento independente, ele só é benéfico, ele só traz benefícios. Então, são questões a serem pensadas, né? Então, a gente, óbvio, eu não vou pedir que vocês façam essa reflexão, né? Mas eu quero abordar esses temas na prova. Tá bom? Entendeu? Beleza. Mais alguma questão em relação à pandemia? Professor, você vai disponibilizar o vídeo da primeira aula? Eu gravei, eu vou disponibilizar no YouTube. Até que não foi, então eu queria ver de novo. Sim, sim. Eu fiz igual hoje, assim, eu não começo a aula gravando, porque às vezes, né, só cumprimentando tudo, mas assim, a partir do momento que for valendo, eu pus para gravar sim. Eu tenho eu vou ver se eu posso rapidinho lá, mas eu vou colocar assim, fica tranquilo. E aquele trabalho da Valmira, aquele artigo de opinião, vai valer nota para prova? Então, aí é uma nota dela, né? Para mim, vai valer a nota do trabalho, do desenrolar do trabalho, que foram várias fases, né? Essa vai ser a nota do trabalho. O seminário que vocês fizeram vai ser a nota da AP1. Não vai ter AP1, então, não vai ter a primeira prova comigo, nem de filosofia, nem de sociologia, porque eu vou usar essa nota como AP1.
E a AP2, que vai ser a semana que vem, vai ser uma prova abordando os conteúdos tanto do projeto da Covid-19 quanto do racismo estrutural, mas em forma de prova. Então, eu vou abordar os temas só para poder avaliar o quanto vocês absorveram aí do conteúdo. Então, aí essa prova da semana que vem vai ser a AP2, tá? Por isso que eu estou fazendo essa revisãozinha hoje. Falei na outra aula também que a gente vai ter, depois da prova, na outra semana, uma revisão do conteúdo semestral. E aí, na semana do dia... Peraí, que eu anotei aqui. Na semana do dia 26, eu vou fazer uma avaliação semestral, que foi solicitado para a gente, para avaliar o quanto vocês assimilaram do conteúdo do semestre, do primeiro semestre. Tá bom, Lara? Olha. Continuando então, ninguém mais tem nenhuma pergunta em relação à Covid, então vamos para o outro tema. A gente abordou dois temas muito presentes aí nos últimos meses, né? Porque a gente teve, paralelo à Covid-19, a gente teve a morte daquele rapaz negro nos Estados Unidos, George Floyd, e essa morte trouxe uma série de reflexões e manifestações em relação ao racismo estrutural, que sempre ocorreu. Oi? Você viu que foi divulgado o vídeo dos policiais fazendo abordagem nele? Não, mas o que trouxe de novo esse vídeo? Tipo, ele tava no carro, aí os policiais chegaram e falaram pra ele sair. Ah, isso eu Aí, vi. tipo, ele... E... Pode falar. Que mostrava diretamente, tipo, a câmera que tava nos policiais. Pois é. Eu não sei se você viu, o Will Smith, né, falou que isso sempre aconteceu, só que agora está sendo filmado, né? Sim. Eu não sei se você viu que aqui no Brasil também uma mulher no bar, o policial subiu no pescoço dela, você chegou a ver? Sim, eu vi. Fora uma série de situações que ocorreram também há umas 3 semanas atrás, de abordagens policiais na periferia, de caras que estavam fazendo nada, o cara estava sentado na calçada, né? Uhum. E, Bernardo, independente até se o cara tivesse, sei lá, fumando maconha, a abordagem não é essa, né? A polícia tem que fazer o trabalho dela, mas a abordagem deve ser com um mínimo de dignidade e proteção dos direitos, né, das pessoas, né? Então, assim, é histórico. Eu quando era adolescente, assim, jovem, eu lembro, na Califórnia também ocorreu a mesma coisa, igualzinho. Esqueci o nome do cara, mas um moço negro forte foi abordado da mesma maneira, e ocorreram uma série de manifestações. Isso é histórico, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, isso é histórico. O fato é que agora a tecnologia trouxe isso à tona, né? Mas é uma questão, e assim, né, o Bernardo, e para todos. Por que eu fiz esse projeto? Porque todas as mudanças que ocorreram, todos os avanços que ocorreram historicamente, só ocorreram quando o outro lado se aliou a essa luta, que são os brancos de classe média, né? Então, assim, é importante que vocês conheçam o que é o racismo estrutural e entendam como combater isso, porque só os negros, a gente não tem essa força de mudar a sociedade. A sociedade só muda. Foi assim na África do Sul, foi assim na época das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na época da abolição. Bem ou mal, quando os brancos se aliam a essa luta, né, se engajam nessa luta, é que ocorrem as mudanças. E vocês são, tirando o Bernardo aqui, a maioria de vocês são jovens brancos que vão também na sociedade em breve, e é importante que vocês estejam conscientizados da importância de vocês estarem nessa luta. Mas vamos lá.
Vou falar então agora do projeto. A primeira parte do projeto, a gente falou sobre a representatividade do negro na sociedade. Então, a gente fez uma sociológica. Vocês pesquisaram a representatividade dos negros no ensino superior, vocês pesquisaram a superioridade dos negros na política, quantos deputados, quantos vereadores, os negros na pirâmide social, né? E também pesquisaram a quantidade de negros no sistema carcerário, nas periferias, vítimas de violência. E a gente fez, então, um mapa de como o negro se encontra numa situação desigual na sociedade, né? Como nós somos tolhidos dos nossos direitos e como nós estamos à margem da sociedade. Muito bem. A segunda questão foi estudar o que é esse racismo estrutural. Quando a gente fala de racismo estrutural, parece óbvio, mas é um racismo que se apresenta em todas as estruturas da sociedade. Quais são as estruturas da sociedade? Primeiro, a gente tem... Primeiro não vou elencar por dar uma ordem, mas a gente tem a questão econômica, né? O negro normalmente ele está inserido nas classes mais baixas da sociedade por conta de uma história de escravidão, de ter sido colocado à margem do mercado de trabalho com o advento dos imigrantes, né? E morar sempre nas regiões mais afastadas e não ter o mesmo acesso à escola como os brancos. E a gente viu isso a partir da primeira fase da história do negro na sociedade brasileira, que foi a escravidão. Peraí, tem algum microfone aí aberto fazendo barulho, não sei quem é. Desculpa, professor, eu espirrei. Imagina, Deus te crie. Saúde. E a gente vai ver que a escravidão foi um fator que trouxe um atraso muito grande para os negros, porque a gente não chegou aqui numa condição de um trabalho livre, de estar inserido na sociedade com oportunidades iguais. E aí eu passei para vocês alguns textos que mostram como o negro era visto na sociedade, como ele era considerado inferior biologicamente, intelectualmente e moralmente. Vocês viram isso nos trechos do livro Onda Negra, Medo Branco. De como o negro, quando houve a perspectiva dele ser livre, como ele foi considerado de solução para problema. Por que solução? Porque a riqueza do Brasil foi construída com o trabalho escravo. A riqueza do Brasil e as grandes revoluções burguesas da Europa também. A Revolução Industrial foi patrocinada com o trabalho escravo. Inglaterra, todos os países... Professor, Oi. sabe uma coisa que me incomoda muito? É quando uma pessoa assim, tipo, fala assim, ai, tal pessoa construiu a embaixada do sei o quê, sendo que não foi a tal pessoa que construiu a tal embaixada, sabe? Foi tipo, que nem você tá falando, né? A maioria das coisas aí foi construída pelos negros, né? Pelos pretos, né? Sim. Tipo assim, as pessoas, o branco que recebe o crédito pelo trabalho escravo de um preto, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que me incomoda muito, as pessoas não enxergarem o trabalho que foi feito por eles, sabe? Então, tipo, ou a quantidade das pessoas que conseguem ver isso é baixa, tipo. Por isso que eu acho que um projeto como esse, ele é importante, porque é a possibilidade que vocês têm de se aprofundar numa história que é abordada de maneira muito superficial na escola. A gente aprende, houve escravidão, aí depois a princesa Isabel libertou os escravos e todos fomos felizes para sempre. Não foi assim. Né? O Brasil foi o último país a libertar seus escravos. Não foi um processo espontâneo, foi um processo motivado por pressões internacionais e por uma questão também aqui no Brasil de uma ebulição, né, de um processo quase de guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Aqui por pouco não ocorreu uma guerra civil entre o Nordeste e o Sudeste por conta da escravidão também.
E no período da escravidão é o período do positivismo e que a ciência daquela época atestava que o negro era inferior ao branco. Então, a gente tinha um panorama em que o negro era visto como inferior na instituição ciência. A igreja viu o negro como um ser sem alma, portanto era uma mercadoria, então a religião viu o negro como inferior. A economia viu o negro como um entrave, porque agora começava a Revolução Industrial, capitalismo, e o trabalho escravo não traria nenhum benefício, mas todo esse processo de Revolução Industrial e de construção do capitalismo só foi possível, como eu estava dizendo, por conta da escravidão, e o negro socialmente era visto como imoral. Nós éramos de um lugar diferente da sociedade europeia, né? Então, a nossa maneira de ser, de entender o mundo, era visto como imoral. Então, assim, em todas as instituições sociais, todos os fundamentos estruturais, o negro era visto como inferior. Por isso se diz que é um racismo estrutural. Como eu disse para vocês em outras aulas, há de se entender por que os nossos avós eram tão racistas, atitudes racistas, muitas vezes, porque a gente vê pessoas mais velhas terem esse ranço racista. Muitas vezes é por uma questão de em que contexto histórico eles foram criados. Era evidente que a ciência, a religião, a política via o negro como inferior. Então, era normal que as pessoas que nasciam nesse contexto também vissem. Os negros não votavam, né? Depois o voto foi facultativo a quem... Facultativo não, era só destinado a quem era alfabetizado. Os negros não eram alfabetizados. Os negros perderam o mercado de trabalho para os imigrantes. Então, existe uma série de coisas que levaram os negros a uma condição marginalizada na sociedade. Aí, a gente trabalhou os ícones das lutas pelos direitos civis. Então, a gente viu, tanto no Brasil como nos... perdão. Tivemos uma aula sobre eugenia e segregação, demonstrando como essa ciência eugenista, né, trouxe uma segregação natural, e aí vimos que nos Estados Unidos essa segregação, além de natural, ainda foi institucional, porque ela era legalizada, ou seja, ela era baseada em leis, as leis Jim Crow, e aí a gente trabalhou os ícones. Eu tenho uma aula sobre isso, dei uma aula, está gravadas com slides sobre eugenia e segregação. E a gente depois trabalhou a questão dos ícones, vocês trabalharam a questão dos ícones negros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que foram responsáveis pela conquista de direitos, né, que de alguma forma diminuíram um pouco as desigualdades, porque as desigualdades entre negros e brancos estão aí, evidentes, para que a gente observe como ainda existe essa desigualdade. O melhor que hoje a gente tem aí algumas lutas, né? E algumas conquistas em relação a isso. Alguém quer falar alguma coisa, Laisla? Ai, professor, desculpa que eu tô falando aqui. Desculpa. Não, beleza. Abriu, eu pensei que você queria falar alguma coisa. Então, gente, esses são os conteúdos que vão cair na nossa prova, tá? Então, o racismo estrutural, o positivismo, né? Os ícones negros, a pandemia da Covid-19. Esses são os temas centrais da nossa prova. Eu vou procurar abordar isso, claro, de uma maneira não muito técnica e não com muitos dados, assim, porque senão vai ficar difícil para vocês estudarem. O importante é ter em mente os dois projetos, o que eles, da maneira como eu disse aqui, o que eles propuseram para a gente, assim, né? Quais eram
as perspectivas que esse projeto tinha para a gente, tanto do problema quanto da solução, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, obrigada. Tudo certo? Por Eu vou pedir para vocês avisarem o pessoal que tem prova semana que vem, porque assim, a, a frequência tá baixa, hein? Acho que essa galera não gosta de mim, não. Ninguém entra na minha aula. Tem a Loiane, tem a Luana, a Gabriela. E eu vou colocar. Professor, você tá reclamando, tem vezes que só entra 2 alunos, tipo assim. Ah, então eu ainda tô bem na foto? Tá. Ai, que bom. Pensei que era alguma coisa, tipo, contra mim. Vai saber. Se pensei que era o racismo estrutural, mas acho que não é o, não é o caso. Então, beleza, gente. Então, eu vou fazer a chamada aqui. Só um minuto. Professor, Oi. e o seu filho tá bem? Tá bem. Ele tá meio de férias também, porque agora eu dou aula na escola que ele estuda, né? E essa outra escola entrou de férias essa semana, mas é uma semaninha. Então ele tá dormindo, né? Porque ele tá de férias lá. Entendi. Tá bem, lindo, como sempre. Você dá aula pra ele também? Tipo, Dou. tá? Coitado. Cara, tem que me aguentar. É engraçado, Laisla, agora que as aulas estão em casa, que a minha aula com ele é na sexta-feira de manhã, a primeira aula. Imagina. Então eu Ele tô estuda, na. ele estuda na mesma escola que você dá aula ou não? Estuda. Nossa, que da hora, pô. Aí eu tô dando aula pra ele na sala, ele tá no quarto dele. É engraçado. Nossa. Não dá nem entrar, né? Só ficar ouvindo. Vamos lá, o Bernardo tá aí. Diogo tá aí. Evandro tá aí. Fernanda também. Isabela, não. Juan, não. Lara, sim. Laisla, sim. Loiane, não. Luana, não. Matheus, não. Rafael, não. Rafaela também não. Ela não. E o Felipe Chagas também não. Ah, e na semana que vem eu vou também ver se eu trago alguma coisinha para vocês a respeito do que a gente tem a prova, depois da outra aula eu trago alguma coisinha para vocês a respeito da atividade que vocês vão fazer com eu, a Val e o Horácio. O assunto de vocês eu já peguei aqui, ver se eu posso ajudar de alguma forma aí, no geral, e aí essas informações vocês podem usar no projeto de vocês aí, né? Então, gente, por favor, não faltem na próxima aula, porque é a prova P2. Como não vai ter semana de prova, vocês têm que estar atentos, anotem na agenda aí, não falte, porque senão vocês vão ficar sem nota da P2. E a P1, como eu já disse, é o projeto, o seminário. Todo mundo apresentou, né? Deixa eu ver. A gente já tá no terceiro ou no segundo bimestre? Acho que é segundo. Ô, Pro, acho que o Juan não apresentou, não. Vejamos, pois. Ele apresentou, ele mandou, ele Apresentou tinha te sim. mandado o vídeo. Apresentou sim, tá marcadinho aqui. Quem não tinha apresentado foi só a Laisla e a Fernanda, mas hoje apresentaram. Então, assim, tá Ô, tudo. professor, Oi. o Matheus era do meu grupo e, tipo assim, ele não me enviou o vídeo pra juntar lá com o seminário, então eu não sei se ele apresentou ou não.
Olha, eu pus nota para ele aqui, ô Lara. Ele Ah, não- tá, então tá. Aqui para mim tá tudo certo. Todo mundo é, apresentou, mas assim, só tinha faltado mesmo a Laisla e o Fernando, que apresentou hoje. Tá tudo certinho. Lembrando que, às vezes, as notas podem ser diferentes porque eu contei a frequência, né, a apresentação e a frequência das duas aulas. Então, tem aluno que entrou, vai ter mas é meio ponto só por aula. Então, mas assim, só estou avisando, porque de repente, professor, eu e tal aluno era do mesmo grupo, a nota ficou diferente, por conta da frequência mesmo. Tá bom, gente? Não me esquentem a cabeça que tá tudo certo. E aí, como eu estava falando, na outra semana, prova, eu ajudo no projeto de vocês, vou preparar alguma coisa para trazer para vocês. No caso, violência urbana, não, perdão, violência doméstica, bullying e cyberbullying, né? E aí, na outra semana, revisão do conteúdo do semestre. Professor, Oi. a professora falou assim que a da violência doméstica, ela é dividida em dois. É violência doméstica contra mulheres e contra o filho. Aí você traz os dois, professor, porque acho que vai ter gente que vai fazer também sobre esse e a gente vai fazer sobre a mulher. Tá, mulher e infantil, né? Isso. Tá. Boa observação, que aí eu já preparo alguma coisa para os dois. Aí, como eu estava dizendo, a outra aula é revisão do conteúdo do semestre. Vou pegar os pontos principais, tá? E na outra semana já essa prova do semestre. Essa prova, ela poderia ser um pouquinho mais para frente, setembro, mas eu quero fazer o seguinte, em agosto, perdão. Eu quero não misturar conteúdos, porque aí dá tempo de todo mundo pegar apostila, eu também tenho que pegar apostila, e aí quando a gente encerrar toda essa parte, a gente começa a nova. Senão se eu deixar mais para frente, vai acabar acumulando com outros professores que vão estar fazendo a prova, e aí a gente começa a apostila, aí interrompe a apostila para fazer a prova, então eu vou fazer tudo de uma vez. Também como eu tenho uma aula por semana, acho melhor, senão eu deixo para depois, complica. Então, a gente AP1, projeto, seminário, AP2, semana que vem, e essa avaliação na outra semana, na outra. No caso, no dia 26. Aí a gente encerra tudo isso e começa a apostila. Tá bom para vocês? Tá tranquilo? Fica melhor assim, né? Pero, vão ser duas provas, uma de filosofia, uma de sociologia ou uma Vai só? ser no dia 26, vai ser sociologia e filosofia tudo junto. Né, professor? Ah, tá. Peraí. A do dia 26, não, é contrário, Laisa. A do, Filosofia e sociologia. não, a do projeto é uma prova só. Tu vai valer a nota para as duas. Mas a do dia 26 é uma prova de filosofia e uma de sociologia, porque são os conteúdos do semestre. Sim, professor, foi o que eu falei. Foi isso que você falou? Oi. Perdão. Mas é isso. Tá bom, gente bonita? Alguma dúvida? Não. Vamos pro intervalo? Vamos, Sim. professor. Beijo no coração de vocês. Oi? É corintiano? Eu sou Santos. É. Ai, senhor, tchau. Falou, gente. Bom final de semana. Boa semana para vocês. Falou pra você também, pro.